Boa noite. O grupo é composto por mim, Laísa, por Laresca e por Iris. O nosso tema é comportamento do solo sob esforço de cisalhamento. A imagem 1, ela mostra deslizamento de solo residual. A imagem 2, corrida de solo residual e deslizamento de rocha. São dois exemplos de ruptura de solos de encostos. A ruptura em si é caracterizada pela formação de uma superfície de cisalhamento contínua na massa do solo. Existe, portanto, uma camada de solo em torno da superfície de cisalhamento que perde suas características durante o processo de ruptura, formando assim a zona cisalhada. Inicialmente, a formação da zona cisalhada e em seguida ela desenvolve a superfície de cisalhamento. Este processo é bem caracterizado tanto em ensaios de cisalhamento direto como nos encorrajamentos de taludes. Atrito e coesão. A resistência por atrito entre as partículas depende do coeficiente de atrito e pode ser definida como a força tangencial necessária para ocorrer o deslizamento de um plano, em outro paralelamente a este. Esta força também é proporcional à força normal ao plano. O ângulo formado entre a força normal e a resultante das forças tangenciais e normal é 17, chamado de ângulo de atrito, sendo o máximo ângulo que a força de cisalhamento pode ter como a normal ao plano sem que haja deslizamento. Na coesão, a resistência ao cisalhamento dos solos é dividida essencialmente ao atrito entre os grãos, mas a atração química entre as partículas, independente da força normal, tem uma parcela de resistência significativa em determinados tipos de solo, que é denominado coesão real. A coesão real não pode ser confundida com a coesão aparente, presente principalmente em solos argilosos, úmidos, não saturados, determinado pela pressão capilar da água. E essa resistência desaparece à medida em que a água vai sendo saturada. Os critérios de ruptura são formações que refletem o comportamento dos solos até a ruptura. Segundo Pinto, os critérios que melhor representam o comportamento dos solos é o de Colombo e o de Moore, que tomam por base o estado de tensões. No critério de Colombo pode ser expresso como não há ruptura, se a tensão de cisalhamento não ultrapassar o valor de 18, dado pela expressão, onde a soma das constantes do material vezes a tensão normal existente no plano de cisalhamento. Os parâmetros C e F são denominados, respectivamente, coesão e coeficiente de atrito interno, e pode ser este expresso como tangente de um ângulo, denominado ângulo de atrito interno. Critério de Moore. Pode ser expresso como não há ruptura enquanto o ciclo representativo do estado de tensões se encontrar no interior de uma curva, que é envoltório dos ciclos relativos a estados de ruptura. Sendo o solo um material heterogêneo por excelência, um critério como o de Moore traduz muito bem as características diferenciadas dos solos. O critério de Moore se obtém com traçados diferenciados dos solos, gráficos, ou se obtém com traçados gráficos de círculos de Moore em condições experimentais práticas, a partir de informações obtidas diretamente em corpos de provas ensaiados. Como o estado de tensões ocorrentes em um ponto no interior do maciço do solo se traduz perfeitamente pelo círculo de Moore, que irá levar solicitações de tensões ao estado de ruptura e procurar identificar nos inúmeros planos. Esse critério consiste em uma infinidade de corpos de provas indeformados, que são obtidos a partir de uma amostragem, ou ainda deformados, que é um solo compactado ou areia para diferentes graus de compacidade.
A ruptura ocorre quando, no plano de ruptura, a combinação das tensões normais e cisalhantes, que a tensão de cisalhamento é máxima. Estas combinações de tensões avaliadas através do círculo de Moll resultam em uma envoltória curva que consigo escreve os círculos correspondentes à ruptura. A figura representa a envoltória de Moll. O círculo B representa um estado de tensões em que não há ruptura e o círculo A tangente à envoltória, indicando um estado de tensão. A envoltória de resistência de Mohr-Coulomb é a definição inicialmente são ensaiados ou rompidos vários corpos de provas de um mesmo solo, sob condições distintas de carregamento ou solicitação, e obtém-se no plano o diagrama ou o círculo de Moll para cada corpo de prova ensaiado. Os ensaios mais utilizados para a obtenção da envoltória de Moll são os de cisalhamento direto ou de compressão triaxial. Os círculos de Moll obtidos para cada corpo de prova ensaiado é obtido para o estado de tensão ou condição de carregamento atuante no corpo de prova no instante da ruptura. Pelo menos um ponto de cada círculo de Moll traçado para cada corpo de prova rompido representará as tensões normais e cisalhantes que atuavam no plano de ruptura no corpo de prova ensaiado. Existe uma curva que passa pelos pontos que correspondem às tensões que atuavam no plano de ruptura e no instante da ruptura de cada corpo de prova ensaiado, esta curva é denominada envoltória de resistência do solo. Continuando, o critério de ruptura de Mohr-Coulomb, verifica-se que os comportamentos físicos são semelhantes para as duas linhas de limitação de resistência e sua equação. Isto é, no critério de ruptura de Moll, temos a envoltória, linha que define o esforço limite da ruptura. Já na teoria de Coulomb, temos a linha que limita a resistência da estrutura dos solos. Para o caso dos solos, a envoltória do Moll como se fosse uma reta. Fazendo-se uma curva reta, como a envoltória de Moll, na figura abaixo, seu circuito de resistência fica análogo ao de Coulomb, justificando a expressão critério de Mohr-Coulomb empregada em mecânica dos solos. O critério de ruptura Mohr-Coulomb tem como premissa básica a afirmativa de que, nos solos, a envoltória dos círculos de Moll correspondentes à ruptura é uma reta de equação. Baseada no critério de Mohr-Coulomb, nas figuras abaixo é apresentada a análise do estado de tensões no plano de ruptura, respectivamente para tensões no plano de ruptura, com solo sem coesão e com coesão. No traçado das figuras tem-se círculo tangente à linha de ruptura e todos os elementos indicados, métricos e trigonométricos, para a demonstração das análises a serem realizadas. Esta figura, ela é a análise do estado de tensões no plano de ruptura de um solo sem coesão. E essa é a análise do estado de tensões de um plano sem coesão.